Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa antes de ler o texto bíblico. Estou pregando nesse texto faz 10 anos, desde o dia que Deus falou comigo sobre ele, e ainda não foi possível esgotar o que há nessa palavra. Levítico 26, versículo 9 e 10 diz: louvado seja o nome do Senhor. Olharei para vós e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Estareis comendo ainda da colheita velha, quando lançardes fora a velha, para dar lugar à nova. Aqui há uma revelação do plano e do propósito de Deus para o homem, para a mulher. Note o que Deus revela. Primeiro, um profundo interesse em cada pessoa. E ele diz: olharei para vós. Aqui não há nenhuma só pessoa a quem Deus não tem posto seus olhos sobre ela. E com base nesta palavra, todas as suas necessidades, todos os seus problemas são conhecidos pelo Senhor que te criou e pelo Deus que te ama, e te ama de forma especial. Te ama como és, no comportamento, no temperamento, no caráter e na definição da sua personalidade, nos teus defeitos e nas tuas virtudes, as coisas boas e as coisas ruins que há em ti. Apesar daquilo negativo que haja, não escurece o seu amor por ti. E em todo tempo Ele te olha, Ele te acompanha, e Ele te diz: com amor eterno te amei, e por isso prolongo a minha misericórdia. Olharei para vós. Em segundo lugar diz: o propósito: vos farei frutificar e vos multiplicarei. Duas frases que merecem consideração. Frutificar quer dizer: Deus tem interesse que cada pessoa dê fruto. E isto nos lembra do que Jesus falou: eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e muito fruto, e o vosso fruto permaneça. A outra expressão é multiplicar. Quer dizer que a vida do crente possa multiplicar-se em 2, em 4, em 8, em 16, em 32, em 64, e ir nessa faixa da multiplicação de tal maneira que ninguém a possa deter. Mas não é só crescer em número, senão crescer
a pessoa mesma nas diferentes áreas da vida. E tomando esta porção da palavra, ela é selada quando ele diz que faz aliança, e ele confirma esta aliança conosco. Escutem-me, por favor. Não é o homem que está dizendo eu faço aliança com outro homem. Não é o homem que está dizendo eu faço aliança com Deus. A iniciativa não é do homem para Deus. A iniciativa é de Deus para o homem. E esta palavra está selada com aquela que diz: e não tendo por quem jurar, jurei por mim mesmo, e o meu juramento é eterno. Então, com base nesta definição, eu quero apresentar 5 aspectos do crescimento. Amém? Primeiro, crescer espiritualmente é uma demanda e é uma necessidade da igreja neste tempo. Todas estas faixas e tudo que nós faremos aqui de missão só pode ser alcançado mediante uma resposta espiritual do povo de Deus. E vou explicar por quê. Ninguém pode vencer o Amazonas se não for espiritual. Ninguém pode derramar lágrimas no Peru entre os movimentos guerrilheiros de Sendero Luminoso e outras facções que ali existem, perseguindo cada cidadão e como objetivo o crente e o pastor. Ninguém pode escapar da fúria de Satanás a menos que tenha vida espiritual. Ninguém pode amar sem abandonar jamais, se não há vida espiritual. Ninguém pode internar-se no campo missionário à distância, longe de amigo, de parente, de família. Na transculturação, a luta transcultural do brasileiro é uma luta sem igual, porque a nossa cultura ela tem alguns elementos que talvez outras não se parecem com a nossa. Assim que quando o brasileiro sai, ele tem que ser arrancado de raiz, tem que ser cortado, porque senão ele não aguanta. Há uma palavra em português que não tem tradução: saudade. Quando uma pessoa nossa sai e ele vê que está fora do seu habitar, a saudade vem. Saudade da mamãe, saudade do papai, saudade dos meus avós, saudade dos meus irmãos, saudade da minha família, dos meus tios, dos meus parentes, saudade da minha igreja, saudade do coral, saudade da banda, saudade da mocidade, saudade do conjunto juvenil, saudade do trabalho das irmãs na igreja,
saudade de tudo, saudade da comida, da galinha caipira, saudade do macarrão, saudade daquela festinha na casa, todos os domingos, papai, mamãe, neto, tudo reunido, comendo, participando. E a missão significa: corta com tudo isso, passa para o outro lado, seja arrancado da tua terra, seja cortada as tuas raízes, lança-te no mundo desconhecido. Se não há espiritualidade, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E para piorar um pouquinho, o nosso sentimento, ele é muito elevado nas emoções. E a igreja, sem perceber, entrou no culto da saudade. E eu andando por aí, encontro coros, hinos bem cantados para estimular a saudade. E eu tenho chorado muito quando ouço essas canções. Porém, um dia eu estava no altar e estavam cantando o hino e eu estava chorando, e o Senhor me chamou a atenção e falou: se o meu povo não muda o seu sentimento, até as letras desses hinos são cordas que amarra e não deixa sair. Fala para o meu povo que chegou a hora de levantar-se com força, e ainda que a saudade dói e até mata, você vai, porque Deus lhe necessita. Aleluia. Mas como suportar a saudade? Como suportá-la se não há vida espiritual? Não suporta. E o perigo é viver uma falsa espiritualidade. Crer que sou espiritual, mas não sou. Dizer que sou, mas não sou. Pensar que sou, mas não sou. Os outros dizem que eu sou, mas na verdade eu não sou. Então Deus me manda para dizer a você esta noite: chegou a hora de uma avaliação e de uma búsqueda completa, genuína, autêntica da espiritualidade. Oh, aleluia. Crescer espiritualmente. Capítulo 4 de Efésios, versículo 13. Aqui neste capítulo se contém a palavra apostólica da revelação dos dons dos ministérios. E o versículo 13 diz o propósito: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos,
inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, por engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A medida do crescimento espiritual não está posta pela Igreja Assembleia de Deus do Brasil. Não foi os diretores da Igreja Nacional que estabeleceu a medida do crescimento. Não foi o pastor Cezino e o Ministério de Santa Catarina que estabeleceu a medida do crescimento. Essa medida está posta por aquele que nos amou e que tem interesse na nossa vida. E olhe, não é uma medida qualquer, é até a estatura plena de Jesus Cristo. Chegar neste nível da espiritualidade. Qual é o caminho que me leva a este nível? Primeiro, oração. O crente tem uma porta aberta, a porta da oração. Agora, existe na oração diferentes níveis. Deixe-me dizer o que eu penso. Há um nível que eu chamo superficial. Crentes que oram, porém a sua oração é superficial. O que é uma oração superficial? Aquela que o crente repete as mesmas palavras sempre, todas as vezes que ele dobra o joelho, ou ora de pé, ou em qualquer lugar, na igreja, na casa, ele sempre ora igual. Ele não tem sentimento, ele não revela nada de amor na oração, mas ora por tradição, ora por costume, ora porque outros oram porque outros mandam que ora, ou que orem, porém ele de si mesmo não pode ir mais além. Ele termina de orar e ele sabe que ficou do mesmo jeito. Não houve mudança, não houve transformação no seu homem interior. O segundo nível de oração, a oração com compromisso, aquela que o crente sabe que Deus responde, que Deus se agrada, e ele vai quando se sente carregado, preocupado, emproblemado, e ele ora, e ele solta todas as cargas nas mãos do Senhor, e logo que ele vê, percebe e sente que Deus recebeu as suas cargas, ele diz amém, e ele se levanta e cortou a oração. Esta oração é boa, porém há um faltante, porque o crente sabe que ele não completou o círculo da oração. Só orou porque tinha necessidade, só orou porque sabe que Deus lhe atende, mas não há nele disposição nem iniciativa de permanecer mais tempo na presença do Deus que é Pai,
ele vai a Ele porque quer resposta, porque quer logo uma solução. Atua como filho que sempre chega para o pai ou a mãe pedir qualquer coisa e dá volta ao redor do pai e da mãe, ou na casa do pai e da mãe, até que consegue o que pede. Então logo o recebe, porta fora, distância da casa, e até se esquece que o pai e a mãe estão ali. Muitos crentes atuam assim. Oração com compromisso. Se você faz uma oração superficial ou realiza a oração com compromisso e termina ali, você vai ser sempre um crente com muita luta, com muita dificuldade, com muitas subidas e baixadas, com muita incerteza. Vai haver sempre na sua vida um faltante. O crescimento espiritual não pode ser completo, porque essa intermitência do crente não deixa, não permite que haja um desenvolvimento saudável. O terceiro nível da oração é aquele que conduz a pessoa com intensidade. Pode ser que comece superficialmente e que até desenvolva a oração de compromisso, mas há uma necessidade que você se detenha. Quando você sabe que Deus lhe ouviu, que Deus lhe respondeu, não se levante, fique um pouquinho mais. Fique um pouquinho mais. Quando o crente começa a orar, Deus se faz presente. O Espírito Santo diz: eu estou aqui. Mas depois que você passa o primeiro nível, o segundo nível, agora no terceiro nível, Ele quer que você se mergulhe, sem precisar de nada, sem pedir nada, somente por amor. Deixa que o Espírito te abrace, deixa que a glória te cubra, deixa que o amor de Deus te envolva. Jesus, na oração do Getsemane, disse que quando orou uma vigília, a segunda, na terceira vigília, disse, ele voltou para a oração e orou mais intensamente. Ele viu a cruz, ele viu a coroa de espinho, ele viu a lança, ele viu os homens dando nele, machucando, estupindo no rosto. Mas para passar a cruz, para vencer a lança, para vencer os cravos, a coroa de espinho, o reproche do povo, ele queria o abraço do Pai sobre ele. Então diz a Escritura que derramou gotas de sangue e os anjos vieram para confortar. Não saia da oração até que Deus se una com o teu espírito e a glória do Pai cubra a tua vida, e então haja consolação em ti. Oh. Quando o crente chega nesse nível de oração, se cumpre o que Paulo falou aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17: aquele que se une ao Senhor, o Espírito é com ele.
Moisés subiu na montanha e um dia falou com Deus: deixa eu ver o teu rosto. E Deus falou com ele e disse: homem nenhum me viu. Mas ele falou: mas eu quero ver-te. E Deus falou: olha, aqui aí uma penha, entra nela e eu ponho a minha mão e vou passar. E quando eu passe me verás pelas costas. E Deus pôs a Moisés lá e cobriu. E passou Deus, e quando tirou a mão, Moisés olhou a Deus. E a vida de Moisés se transformou em Deus. E quando Moisés desceu da montanha, o povo olhava para ele e não podia fitar os olhos, porque o seu rosto resplandecia. Não saia da oração até que o teu rosto resplandeça. Não saia da oração até que o teu rosto resplandeça. Não saia da oração até que o teu rosto resplandeça. E se a glória de Deus resplandece em ti, o Amazonas será cheio da glória de Deus. A África será cheia da glória de Deus. O Peru será cheio da glória de Deus. A Argentina será cheia da glória de Deus. O Chile será cheio da glória de Deus. Todo o leste europeu será cheio da glória de Deus. Toda a Ásia será cheia da glória de Deus. E sobretudo, Satanás não poderá ter vitória em ti, nem contigo, porque contra ti, ainda que se levante guerra, ainda que se arme os arcos, que possa ser lançada as flechas, ao resplendor da glória do Deus que está em ti, te guardará, te protegerá, e a tua vida será uma fonte nas mãos do Senhor. A glória de Deus está descendo nesta casa. Santa Ricomana Cubara Smainurama Ikarabashadarabai. Aleluia. Aleluia. Ai, Arabachaya. Oh.
vida, vida espiritual. Glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. O povo que ama a missão, o povo que quer fazer a obra de Deus, que não vieram a Camboriú para um turismo, que não vieram a Camboriú para passar o tempo, que vieram a Camboriú para receber o toque de Deus na vida, para um compromisso com o mundo, através do amor, para conduzir a evangelização da última hora. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos para o segundo aspecto do crescimento. Oh, aleluia. Deus está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. O segundo aspecto do crescimento tem que ver com o conhecimento dos mistérios de Deus. Deus, em todo tempo, Ele quis revelar os seus mistérios. E aqui mesmo em Efésios, capítulo 3, no versículo 18 diz: possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Eu vivo admirado com as riquezas das revelações de Deus, e ver que Deus não tem limite. Ele quer revelar tudo e não tem acepção de pessoa. Ele quer revelar a todos. Agora, é necessário que o homem, a mulher que queira crescer no conhecimento destes mistérios, tenha o interesse, demonstre vontade. O caminho, depois de alcançar uma vida espiritual no nível aceitável, é a leitura da palavra. Leia a palavra, porém leia com amor, leia com dedicação. Quando você toma a Bíblia para ler
revelações de Deus. Para nós no ministério, eu sei que há momentos em que é uma luta para o pastor, para o obreiro, suprir o púlpito com palavra cada culto, dar a mensagem para o povo cada noite ou cada reunião convocada. O trabalho durante o dia, a luta da família, a luta com a igreja nos seus quefazeres, construções, problemas dos crentes, muitas vezes ocupa tanto a mente do obreiro, que quando ele abre a Bíblia, não pode encontrar nela quase nada. E para mim tem sido muitas vezes momento de dor, quando a minha mente está assim, e eu sei que tenho compromisso com o povo, e não devo falar no púlpito qualquer coisa, não devo repetir mensagens que já o povo conhece, por falta de tempo, por falta de busca, por falta de interesse da minha parte. Faltaria com Deus, faltaria com o povo e faltaria comigo mesmo. Então eu pergunto: aonde está o segredo para que os versículos não se envelheçam, para que os capítulos não se envelheçam, para que toda a Bíblia não se envelheça? O segredo está em crer que a palavra, ela é viva e eficaz cada dia, que ela não se envelhece, que ela é nova cada manhã, mas ela é nisto porque Deus assim o fez e assim Deus quis. Mas a parte nossa é o interesse nosso em querer conhecer, em querer saber. E então é o obreiro, é o pastor, o investigador da palavra, é o crente, é o membro, o investigador da palavra. E quando você entra com este espírito de búsqueda, de conhecer os mistérios de Deus, então Deus vai contribuir para que isso realmente aconteça. E vem a surpresa que versículos lidos por 40 anos, por 50 anos, de repente fica completamente novo. E a gente olha e diz: como que eu nunca antes tinha lido, como eu nunca antes tinha visto. Outro dia eu estava pregando num lugar e terminei de pregar, uma pessoa falou comigo: olha, eu passei por esse versículo tantas vezes, mas eu nunca vi ele dessa maneira. Eu digo: é assim mesmo, porque para ver ele de maneira diferente, é preciso que você e eu tenha interesse em conhecer a revelação dos mistérios de Deus na palavra. Entrar, submergir na palavra. Agora, eu tenho tido surpresa agradável. Eu nasci no Evangelho, levo 50 anos dentro da igreja. Eu ouvido todo tipo de pregação, tenho visto diferentes estilos de ministérios, e eu mesmo procuro cumprir com a minha parte, e estou maravilhado de ver que não se esgota. Quanto mais entro, mais tenho. Quanto mais penetro, quanto mais me aprofundizo, mais fundo é. Então Paulo, tentando encontrar o fim, disse: oh, profundidade de riqueza! E Deus está com os braços abertos, dizendo:
Vem, filho meu, entra a porta dentro. Vem para que eu te revele, para que eu te dê conhecimento novos para a tua vida. E quando isso acontece, o púlpito fica novo, aleluia, a mensagem fica nova, e ela atrai multidão, e ela revoluciona uma cidade, e ela revoluciona um país, e ela pode revolucionar o mundo. Porque quem não quer ouvir pessoas que transmitem conhecimento? Quem não quer ouvir pessoas que revelam mistérios? Quando o mistério de Deus está na vida do pastor, do obreiro, do ministério e do membro da igreja, o governador do estado quer saber o que é que ele está dizendo, o que é que o pastor está pensando, o que é que o pastor está pregando. O prefeito da cidade quer saber o que é que o pastor está pregando, o que é que o pastor está pensando, o que é que o pastor diz a respeito daquilo ou daquele outro problema. Escutem, os reis de Israel sabia que a revelação de Deus estava com os profetas, e muitos não se atreviam a dar um passo sem que primeiro soubesse o que diz o profeta de Deus. E chegou a hora em que no Brasil seja levantado homens que são profetas de Deus. Em toda a América Latina, homens que são profetas de Deus, mulheres, jovens, que sejam profetas de Deus, na fábrica, no trabalho, lá no campo, lá na indústria, lá no comércio, na rua, no ônibus, no lugar onde você se encontre. Saiba o povo que você é uma fonte da revelação dos mistérios de Deus. E saiba o povo. Tenho estado na preparação de obreiros, ajudando. Deus me deu a oportunidade de ver na Colômbia nascer uma igreja, que já com 22 anos nós vamos superando os 15 mil membros na cidade de Cúcuta, e com mais de 60 igrejas ao redor, e outras que estão nascendo no país, e algumas delas com um crescimento acelerado. Em um ano alcança 0 a 1000. E é maravilhoso ver, o ano passado nasceu 5 dessas igrejas, e este ano estamos já começando um outro projeto na cidade de Ibagué. E há um movimento de Deus, e Deus pôs diante de mim um exército de crianças espirituais, de meninos espirituais, para ajudá-los a crescer espiritualmente e ajudá-los a crescer no conhecimento. Eu faço a minha parte, mas um dia o Senhor falou comigo, disse, ensina a eles a amar a palavra, ensina a eles a amar ao meu espírito, porque no meu espírito está toda fonte de revelação. E então eu estou ensinando na medida que eu posso, e digo a eles: penetre no plano do Espírito Santo. E outro dia ia passando, nós temos culto todos os dias e todo dia, desde as 6 horas da manhã até as 9 horas da noite, todos os dias. E um culto da tarde. Eu ia passando no corredor entre o primeiro templo e o segundo. Nós chamamos templo menor e o templo maior. E ouvi uma voz feminina pregando, e me chamou a atenção, e eu parei, me aproximei da janela e vi que a mocinha estava pregando. E ela pregava, e o que ela estava dizendo tinha um significado tão profundo, e eu fiquei preso pela palavra.
e me escondi ali para que ela não me visse. E eu falei: Deus, como é isso? Ela não conhece a teologia, ela não conhece a hermenêutica em profundidade, ela não conhece a homilética para distribuir uma mensagem dessa forma. Senhor, aonde ela recebeu este conhecimento? Aonde ela tirou? De que lugar ela tomou esta fonte? Aonde foi? E ele me respondeu: a fonte que você a dirigiu, a fonte do meu espírito. Ali há abundância. E Deus falou comigo, Deus me ministrou. Quando terminou, alguém passou e me viu de pé ali por mais de 10 minutos. Se preocupou e falou: pastor, o senhor quer que eu traga uma cadeira? Falei: traga. O senhor não quer entrar? Eu digo: não, eu quero ficar aqui do lado. E pus a cadeira e fiquei do lado. E a moça pregou 30 minutos. Mas olha, era uma coisa, profundidade, riqueza, revelação tras revelação. Eu nunca ouvi ninguém definir coisas espirituais como ela estava definindo. Então o Senhor falou comigo, disse: entendes? Eu digo: não. Falou: eu não faço acepção de pessoas. Esta noite Ele está aqui e Ele quer tomar a tua vida, e Ele quer encher-te a ti de revelação, de conhecimento. Basta que tenha o desejo. Outra experiência. É válido a leitura da palavra. É válido ouvir a mensagem pregada por outros. Eu me deleito na pregação de outros conservos. Eu tomo os meus esboços quando os outros pregam. E às vezes outros estão pregando e diz algumas coisas que para mim dá para 4, 5 mensagens. E foi dada pela palavra posta na boca do meu amado e companheiro pastor, ou presbítero, ou diácono, ou obreiro, ou como aquela mocinha. Eu recebo, ouça a palavra com atenção cada vez que ela seja pregada. Muitas vezes, enquanto os homens de Deus pregam, Deus está revelando mistérios, Deus está dando conhecimentos encobertos. Atente para a palavra. A escola dominical é uma fonte de riqueza. Vai, ouça o professor da escola dominical. Não questione, vá para receber. Receba do professor, receba da professora, receba do superintendente da escola, receba daquele que Deus queira usar. Mas fui surpreendido outro dia. Faz uns 15 anos atrás, eu estava pregando numa cidade aqui do Brasil, e uma igreja grande, bonita, e eu vi a luta dos diáconos com um mocinho, um adolescente mais ou menos de 14 para 15 anos, imperativo, um menino desses rebelde, filho de obreiro. Mas ele não entrava no templo para assistir o culto ou participar, ele ficava andando pelos corredores lá fora. E nesse dia de campanha ele trazia uma, não sei como é que chama aquilo lá no Nordeste, dispeteca, negócio que tem uma forquilha assim, tem 2 estilingue, funda. Pois aquele mocinho andava com uma lá no Nordeste, peteca, por aqui estilingue, para outros funda, no bolso. E foi lá no mato e trouxe jorubeba no bolso.
E em pleno culto, o povo orando e ele em algum lugar escondido, com seu estilingue, e soltava aquela bolinha, aquela fruta, com a força do estilingue. E a pessoa orando, distraída, ou sentada, ou de pé no lugar, quando recebia aquilo, susto tão grande, e a irritação, e a desconfiança, e a murmuração contra os diáconos, contra o pastor, contra o ministério. E eu vi aquele ambiente e procurei identificar o jovem, o rapazinho, e até que eu identifiquei. E um dia, no transcurso da semana, me aproximei dele, falei com ele. Vou dar um nome que não é o nome dele, só para dar o nome da pessoa: Isaac. Eu falei: você ama Jesus? E ele falou: amo. Você gosta da igreja? Gosto. Digo: meu filho, e por que você atua assim? Você não percebe que está pondo todo mundo em grande tribulação? Ele levantou os ombros assim e sorriu. E um dos diáconos que estava por ali, quando viu que eu estava falando com ele, quis se aproximar e quis de uma vez agarrá-lo pela orelha e dar-lhe um puxão de orelha, porque ele merecia, mas por respeito a mim, eu falei: deixe ele comigo, eu quero conversar com ele. E conversamos. Aí eu falei para ele: o que é que você gostaria de ser quando Deus te permita ser um adulto? Ele disse: pastor. É brincadeira. Eu quero ser pastor. Aí eu sorri, e abracei ele. Falei: vai fazer uma promessa esta tarde, que você nunca mais vai incomodar a igreja, tá certo? Tá. E nós vamos orar, e eu vou pôr as minhas mãos sobre você. Sim, senhor. E orei com ele e pedi a Jesus que o abençoasse. E na oração ele chorou. Aí eu falei: Jesus, olha para essas lágrimas do adolescente e atende o desejo do seu coração. Fui embora. E passou o tempo, nunca mais voltei nesse lugar, nem soube nada do rapaz. O ano de 95, eu fui pregar numa outra cidade, em um outro estado aqui do Brasil, trabalho grande. E o pastor falou comigo: pastor Satírio, o senhor vai ser o preletor. E disse o que eu tinha que fazer. Disse: e há outros companheiros que vai ajudar. E entre os companheiros está fulano, e vem um evangelista, fulano de tal, que também vai pregar com o senhor, e ele prega esta noite. Eu: pois não, eu gosto assim, tá bom. Quando chegou na hora do culto, passamos na plataforma como hoje, e eu vim saudando os irmãos, me puseram para sentar no lugar. E o pastor veio e falou: olha, aqui está o evangelista Isaac. E eu olho para o Isaac. E eu não conheço. Eu vejo um rapaz fornido, ombros grande, bem vestido, uma feição bem definida. Me olhou e me apertou a mão e me abraçou e falou: te amo. Nunca tinha visto ele. Falei: obrigado, eu também. Aí o culto estava andando e nós não podíamos conversar nada, nem dizer nada, tá bom. E o pastor terminou da apresentação, e como fez o pastor Cizinho, falou: agora a palavra está com o nosso irmão o evangelista Isaac. E ele se levantou
mais de 1,80 m de altura. E saudou os irmãos e falou: eu agradeço a Deus. E a minha mente está olhando aquele rosto. Esse rosto. Agradeço a Deus por isso, por aquilo e pelo pastor Santiri. Porque quando eu era um adolescente lá em tal lugar, eu falei: o quê? Aí me lembrei dele com o estilinguezinho na mão. Eu falei: não pode ser. Aí eu fiquei assombrado. E o meu coração começou a bater forte. E ele fez as considerações necessárias e abriu a Bíblia. No texto bíblico, um dos textos mais lidos, mais conhecidos. E eu fiquei pensando: poderá esse rapaz falar alguma coisa esta noite? Eu quero ver depois do estilingue o que é que vai sair daqui. O que é que vai sair? E meus amados irmãos, quando ele leu a palavra, só o jeito de ler, a forma de expressar, havia tanta unção, havia tanta graça, que a igreja foi saturada. E na medida que ele começou a dar a palavra, era a profundidade, era a definição, era a revelação, era, olha, e eu admirado, 45 minutos o Isaac falou de uma maneira tão profunda, revelando coisas tão gloriosas para a igreja, para o ministério, para mim. A igreja foi empolgada com a glória de Deus. E quando eu olhava ele, de repente podia ver o menino com o estilingue na mão. E agora eu estava vendo o obreiro, eu estava vendo o homem da última hora, eu estava vendo aquela fonte de revelação dos mistérios de Deus. E uma vez mais Deus me falou: eu não faço acepção de pessoa. E esta noite Deus, que não faz acepção de pessoa, está aqui. E assim como Ele tocou a tua vida para o crescimento espiritual, tocará agora para um batismo no conhecimento dos mistérios que Ele tem para revelar. Fiquem de pés, por favor. Chorramanalabacanta ricasaia ramachaya Yurramanasanda rabalabaki Uparashanda rabalabakai. Dar agora, Espírito Santo de Deus, a revelação que o teu filho, que a tua filha está buscando, que o teu filho, a tua filha está precisando. Esta é a noite da revelação dos mistérios. Seja aberta as portas dos tesouros escondidos. Seja aberta as portas dos segredos de Deus agora. Porque aqui há homens, há mulheres que são hoje chamados por ti para ser uma fonte da revelação. Toca agora aquele que o seu coração está voltado para ti, aquele que está pedindo uma revelação. Tu não faz acepção de pessoa. Não importa o passado dele, não importa o passado dela, não importa os problemas da vida, não importa a luta da vida, não importa a tribulação da vida, não importa a fraqueza da vida, não importa o pecado perdoado agora. Já tudo há passado, coisas novas têm sido feitas, e a tua glória, a glória que traz revelação, repose agora sobre este lugar. Vem, Espírito de Deus, cobre a cada vida, cobre a cada pessoa, cobre a cada jovem, cobre a cada homem, cobre a cada mulher, cobre a cada obreiro, cobre a cada líder, cobre a cada evangelista, cobre a cada presbítero, cobre a cada diácono, cobre a cada pastor, cobre a cada missionário,
Agora recebe revelação de Deus. Recebe, 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 recebe. As portas se abrem para ti. A palavra fica nova. A palavra é nova. É nova, é nova, é nova. A palavra é na tua boca. É nova a palavra é na tua mão. É nova o que tu diz. É novo, é novo, é novo, é novo, é novo, é novo o que há em ti. É nova a tua mensagem. É nova a tua mensagem. No púlpito, na rua, na praça. É nova a tua mensagem. É novo o teu espírito.